seu áudio está desligado. Bom, fechou. Eu vou colocar aqui para apresentar aqui minha tela para você, beleza? Foi aqui o que eu deixei na aula passada como atividade para você e você já postou lá no grupo, né? Eu já até observei o nosso resultado da atividade. Bom, fechou. Na aula passada eu deixei 2 circuitos aqui para você poder fazer a ligação, né, Henrique? Circuito 1, controle de LED individual, e circuito 2, controle de LED geral. Então, nós temos aqui, nas 2 placas de simulação, 7 LEDs implementados, tá? 7 LEDs implementados no circuito número 1, para o controle individual, e 7 LEDs implementados para o controle número 2, que é o chamado aí LED geral. Bom, o fornecimento de energia, eu deixei aí com 2 pilhas, né, de 1,5 volts. Elas estão chegando aqui na parte positiva e negativa das 2 trilhas superiores, tanto no circuito 1 quanto no circuito número 2. E depois eu tenho aqui a ligaçãozinha da parte inferior, positiva e negativa, tanto no circuito 1 quanto no circuito 2. E aí o objetivo era que você pudesse elaborar, né, uma determinada ligação entre os fios de conexão e ligar os terminais de forma correta e adicionar os botões de controle. No primeiro circuito, cada LED deve ser ligado de forma individual, né? Então, botão número 1 conectado no LED número 1. Botão número 2 conectado no botão número 2. Eu não coloquei nenhum tipo de restrição em relação ao botão. Podia ser qualquer modelo de botão que você encontrasse na biblioteca. Obviamente, a gente já fez o estudo sobre os botões, sobre suas características, e você sabe como é que cada um funciona em determinado tipo de aplicação. E no circuito 2, mesmo esquema, só que apenas com controle de um único botão. Certo, Henrique? Perfeito. Legal. E aí, eu vou parar de compartilhar aqui, e aí eu gostaria que você compartilhasse qual foi o resultado que você chegou aí no seu circuito, beleza? Tá. Bom, vamos lá, deixa eu habilitar aqui você. Aí, manda aí seu compartilhamento quando possível, para a gente analisar qual foi a sua construção. Isso, garoto. Tá, aqui eu fiz, eu tô arrumando aqui os fios, que eu ainda não arrumei, mas eu tô arrumando. Esse aqui é o primeiro, né? Aqui é individual, Positivo. cada lâmpada. Ó, primeiramente, aqui eu precisei de dois resistores que ligou aqui. Aí eu transferi energia para cada cátodo das linhas com os fios. Perfeito. E eu fiz isso com outro resistor também. Conectei tudo com 2 resistores só. Ok. Então você Aí utilizou depois... somente 2 resistores para poder fazer a conexão, né? Isso. Certo. Aí depois eu utilizei como tem 7, né? Eu utilizei um DIP de 6 posições e um de 1 posição. Perfeito, ok. Cada DIP com Cada seu um desse controle aqui, individual. de acordo com a cor do caminho, uma das LEDs. Perfeito. Por exemplo, esse aqui é o laranja que vai para a lâmpada laranja. Então, o 4 liga a lâmpada laranja dessa parte aqui. Aí tem a lâmpada laranja da outra parte também, que é a 2. Aqui. Boa, vamos lá, vamos observar aí essa automação. A primeira é quem dá a energia negativa para todas essas 4 aqui. Perfeito. Né? Com esse resistor. E além que liga a vermelha. Ok.
Legal. Aqui é o primeiro, que é o amarelo. Esse aqui, Perfeito. que liga normalmente. Ok. Legal. O primeiro laranja. Tá. Ok. Eu não utilizei mais cores, por isso que tem 2 laranjas, por causa que o LED tem poucas cores. Ah, tá. Perfeito. Sem problema algum. O 3 é o branco. Aqui. Certo. O 4 é o outro laranja. Tá. Perfeito. Funcionando. O 5 é o outro é um azul. Ok. E o 6 é um verde. Opa, maravilha. Isso aí. Perfeito, Henrique. Exatamente. Conseguiu atender aí os nossos objetivos de construção com esse circuito aí que você demonstrou, tá? A única... Deixa eu ver, pode dar um zoom novamente no seu circuito. Aí, legal. Ok, perfeito. Ok. Isso é a única... exatamente esse detalhe que eu ia pontuar. Só fazer o ajuste depois, né? Não precisa ser exatamente agora, de alguns pontos em relação ao alinhamento dos cabos, né? Quando esses cabos, essas linhas demarcadas em azul aparecem de forma reta no seu circuito, isso daí ajudaria, tá? Mas no mais, a funcionalidade do circuito está perfeita, tá ok. O que foi proposto dentro da atividade você conseguiu executar aí com sucesso, né? O controle individual de cada um dos LEDs com a utilização aí do botão de controle. Perfeito. Bora lá, vamos observar agora o seu segundo circuito, que deve ter sido um pouco mais fácil, né? Foi mais simples. Foi bem mais fácil. Eu Bem mais conectei fácil, né? melhor. Eu observei mais e conectei melhor os catodos. Aí tem Certo. menos 5 catodos. E todos os cabos foram conectados a esse tipo aqui. Tá. Esse cabo aqui, eu consegui conectar a esses 3. E esse cabo aqui a esses 4. Perfeito. É uma coisa que você está explorando bastante, né? Você já pegou aí o esquema, é utilizar o quê? As colunas na vertical, né? Então você está fazendo essa transição aí de forma bem feita. Exatamente, é isso aí. A única coisa que você tem que fazer quando a gente está utilizando na vertical é só organizar o quê? A ligação entre as colunas, né? Então, se você começa pequeno, você começa do 1 para o 3, depois você vai do 1 para o 4, do 1 para o 5, para que você possa criar uma sequência. Porque quando você está fazendo essas ligações na parte central da protoboard, né, da nossa placa de ensaio, tem que tomar cuidado para os fios não ficarem sobrepostos uns aos outros, para não criar aquela confusão na esquemática do seu circuito. Mas aqui eu consigo observar a trilha aí, como foi feita em relação à sua construção, mas para as próximas construções sempre fique atento a esses pontos, tá bom? Tá. Aqui, ó. Tá certo, até tá ligado. Pronto. Aí, certo. Legal. Inicia a simulação, né? Com um clique, você liga todos os LEDs e com um clique novamente você apaga todos os LEDs. Perfeito. Isso. Excelente, Henrique. Muito bom. A demonstração aí das suas duas construções de circuito elétrico estão ok. Seguiram aí as nossas... Eu mandei essa foto aqui no grupo. Perfeito, ótimo. Dei uma olhada lá, perfeito. Excelente. Henrique, por que foi solicitado a construção desse circuito para você antes desse nosso encontro? Exatamente pelo fato que nós iremos falar um pouco sobre esse carinha aqui que eu vou compartilhar com você, tá? Compartilhar minha tela aqui com você. A gente vai falar sobre esse carinha aqui, ó. Opa, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Legal. Perfeito. Vai aparecer aí para você na sua tela. Bom, nós iremos hoje falar sobre esse carinha aqui, ó. Luzes para entender circuitos, parte 3, tá? E nós iremos falar sobre esse carinha aqui.
que tem uma lista de suprimentos, né, que nós podemos utilizar dentro da nossa construção. Esse carinha aqui, ó, que está listado como Arduino Nano, nós não iremos utilizar neste exato momento, tá bom? Mas esse carinha aqui, ó, chamado display de 7 segmentos, é o carinha que nós iremos utilizar na aula de hoje. Eu tenho alguns modelos do display de 7 segmentos que o Henry vai pegar aqui para mim. Deve estar em alguma dessas gavetas aí, hein? Dá uma olhada aí se você consegue encontrar alguma. Você falou na aula passada que a gente ia trabalhar com esse. Exatamente, esse carinha aí. Eu vou pegar um modelinho aqui, o Henry está pegando aqui para gente. Ele vai mostrar aqui para você como é que é a característica física dele. Tem um aí? Aí, legal. Mostra aí Aí. Isso. Pode aproximar mais, Esse carinha aí mesmo, ó, cabe na palma da mão. Depois, valeu. Obrigado, hein? É igual o número de calculadora? Isso, garoto. Muito bem observado. Parece aqueles displayzinhos que a gente tem na calculadora. Exatamente. Calculadora, né? Quais outros exemplos você pode citar aí? Tem outro. Calculadora. O que mais? Relógio, despertador. Relógio despertador, dependendo do modelinho, é verdade. Também faz sentido. Também, acho que é termômetro o nome? Termômetro? Aquele que mede a velocidade. Termômetro. É tipo quando tá numa... Tá! Velocímetro. Isso. O velocímetro, verdade, também. Sim, velocímetro. Tem um outro aparelho que deve ter na sua casa, na sua cozinha, que você já deve ter observado esse carinha aqui, ó. Um pouquinho diferente, mas ele é bem parecido. Onde? Micro-ondas? No micro-ondas. Perfeito, O displayzinho do micro-ondas é um conjunto de display de 7 segmentos. Quando você vai fazer aquela pipoca lá, vai colocar 3 minutos, aparecem lá as sinalizações numéricas, né? E essas sinalizações numéricas são representadas através de um dispositivo como esse, um componente como esse chamado de display de 7 segmentos, tá? Então, esse carinha ele é muito útil no nosso dia a dia. Um outro ponto, quando você vai no hospital ou vai em algum local que tem senha, você tem um display bem grande, né? Normalmente os displays são feitos com esse componente aqui também, que é o display de 7 segmentos, tá? Então, a gente pode observar painel eletrônico, alguns painéis eletrônicos de chamada, para aparecer no letreiro, algumas letras, alguns números. Eles são basicamente feitos com componentes como esse aqui, ó. Só a única diferença é que vai mudar o tamanho, tá? Alguns são menores, outros são maiores. O que eu tenho aqui, ele é pequeno, né? Ele cabe na palma da nossa mão, como você consegue observar aí. Mas existem outros displays bem parecidos com esse aqui, que são maiores, tá? E aí você pode utilizar em uma determinada aplicação do seu dia a dia. Algo que você queira demonstrar aí, através de números, ou até mesmo algumas letras que a gente consegue trazer como exibição aqui. Eu já vi também Oi? corrida de Fórmula 1, eu acho. Também, né? Tem um letreirinho lá digital, Fórmula 1, placa de substituição de jogador no campo também. Em jogo de futebol, a plaquinha, quando sobe lá o letreiro para alteração de jogador, é parecido, tá? Ali tem uma quantidade de LEDs maior, mas a ideia é bem parecida, tá bom? O conceito é bem parecido. A placa de ensaio pequena, né? Os fios conectores e alguns resistores nós iremos utilizar aí na aula de hoje. Bom, vou passar essa partezinha aqui que a gente já falou sobre ela e nós iremos aqui fazer a leitura sobre esse ponto. Então, manda ver aí na leitura pra gente, Henrique. Display de 7 segmentos. Quantos programas de TV e filmes você viu com algum dispositivo eletrônico misterioso fazendo a contagem regressiva para 0
em um desses displays de LED de 7 segmentos. O display de 7 segmentos é um dispositivo bastante simples. Na verdade, são 8 LEDs. O ponto decimal é 8. É oitavo? Ou é 8? Isso, o oitavo. Pode ser organizado de modo que diferentes combinações possam ser usadas para fazer dígitos e números. Perfeito, exatamente. Então, com esse carinha aí, né, a gente consegue fazer exibição de números de 0 a 9, tá? Essa é a possibilidade que a gente tem no nosso display de 7 segmentos. E também existe a possibilidade de fazer a exibição de algumas letras, tá? Então, é exatamente isso que nós iremos fazer com esse carinha aí, chamado display de 7 segmentos. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui as nossas informações. Bora lá, pode mandar a bala aí nessa leitura. Talvez os displays de 7 segmentos não pareçam modernos o suficiente para você, mas são a maneira mais prática de exibir números. Eles são fáceis de usar, econômicos e altamente legíveis, tanto em condições de luz limitada quanto sob a luz solar intensa. Perfeito, exatamente. É isso aí. Então, os displays aí você vai observar que quando você for fazer a construção do display dentro da nossa placa de ensaio, nesse primeiro momento vai ser bem tranquilo, tá, Henrique? A gente vai fazer o posicionamento do display, a gente vai fazer algumas conexões elétricas e você vai observar que não vai ter nenhum tipo de problema nesse contato que você vai ter aí com esse novo componente eletrônico, tá? Aí é o seguinte, nessa primeira fase, você vai fazer a ligação de forma virtual, utilizando a nossa plataforma de simulação, tá? Em um segundo momento, provavelmente na próxima semana, a gente vai preparar aqui alguns componentes extras para a gente poder estar fazendo um envio para você e você receber aqui o display de 7 segmentos para que você possa fazer uma construção prática e explorar mais sobre os recursos que nós temos com ele, tá bom? Tá. Legal. Vamos avançar aí, então, no nosso conteúdo. Olha lá, esse aqui é famoso, hein? Então, um exemplo do mundo real, né? Que usa o display de 7 segmentos é o famoso relógio de contagem regressiva em Cabo Canaveral, na Flórida, que a NASA usou para o pouso da Apollo, tá? Então, aqui, ó, horas, minutos e segundos, tá? Esse aqui é o relógio que está localizado lá no Cabo Canaveral, bem no prédio de construção de foguetes da NASA, tá? E aí aqui tem a demonstração, ó, toda vez que vai fazer um lançamento lá no Cabo Canaveral e esse lançamento é feito pela NASA, tem como tradição utilizar esse relógio, né, de contagem regressiva, esse contador, para poder trazer esse simbolismo que eles têm lá no Cabo Canaveral. E aí a contagem regressiva ela é feita aqui através desses displays de 7 segmentos. Obviamente que o display de 7 segmentos que você consegue visualizar aqui na imagem, ele é bem grande. Ele é diferente desse modelinho que nós temos aqui, tá? Que esse modelinho aqui é minúsculo, é bem pequeno. O que você encontra lá no Cabo Canaveral é bem maior, é gigantesco. Mas a função dele é a mesma. Trazer a exibição de dígitos numéricos, né? De 0 a 9, e também trazer algumas informações. No caso, eles aqui só trabalham com números, mas poderia fazer a exibição de alguns valores em relação às letras, tá? Bom, aqui, ó, hora, minuto e segundo. Então, 11 segundos após a decolagem, né, do ônibus espacial. E aqui nós temos uma imagem lá, os fotógrafos realizando o registro do feito histórico aí da exploração aeroespacial. Então, esse é um dos ícones famosos que nós conseguimos observar a utilização desses componentes eletrônicos, né? Fora os outros eletrodomésticos que nós temos aí em nossa casa, né? Dispositivos eletrônicos, que a gente consegue também encontrar elementos como esse implementados. Bom,
Aqui tem uma fotinha bem legal que eu gosto de mostrar para a galera. Ó. Vou dar um zoom aqui. Olha lá. Você consegue observar aí, ó. Tem um botãozinho, tem os resistores. É um circuito bem prático que nós iremos fazer na aula de hoje. Ó. Os fios espalhados aqui pela ligação da protoboard. Nós temos o botão DIP de 4, 5, 6, 7, 8 posições. Tá? Como você consegue observar aqui. E aí nós temos a bateria trazendo a alimentação para o nosso circuito. Então, é um circuito bem prático que nós conseguimos fazer na nossa plataforma virtual aí do Tinkercad. Bom, vamos lá. Prototipagem, né? Então, essa nossa prototipagem é o que a gente desenvolve, a prototipagem digital, fazendo a montagem do circuito de forma virtual e também a prototipagem de forma física, né? Quando a gente pega as plaquinhas, né? E a gente sai fazendo as conexões como a gente fez na aula passada, no nosso encontro passado, onde você acionou um LED através do botão, né? Alguns conjuntos de LED. Bom, informação aqui extremamente importante. Manda aí a leitura, Henrique. O display de 7 segmentos, como o próprio nome diz, tem 7 partes ou segmentos, que podem ser agrupados de modo a formar números e letras, como exibir números de 0 a 9 e determinados alfabetos, como C, A, H, P e etc. Perfeito. Então, para fazer a fixação, né? Então, são 7 segmentos que nós temos lá no nosso display. Conseguimos exibir os dígitos numéricos de 0 a 9. Beleza? Tranquilo? Tem aí nenhuma dúvida, né? E algumas letras do nosso alfabeto, como C, A, H, P, entre outras aí, tá? Dependendo da sua interpretação. Bom, então o objetivo é esse, tá, Henrique? Qual é o objetivo da aula de hoje? Obviamente, nesse primeiro tempo, é conhecer o display de 7 segmentos, conhecer suas aplicações no dia a dia, né? Onde você consegue encontrar o display de 7 segmentos implementado em um dispositivo eletrônico, em um determinado local, e assim por diante. E, por fim, saber que a função dele é fazer a exibição de dígitos numéricos de 0 a 9 e também algumas letras do alfabeto, como C, A, H, P e algumas outras letras. Bom, manda aí a leitura desse trecho aqui para a gente. 7 desses segmentos LEDs têm a forma de uma linha, enquanto um segmento circular. Cada um dos 8 elementos tem um pino associado a ele, que pode ser alto ou baixo. Para exibir um número ou alfabeto, precisamos ativar segmentos de LEDs específicos da tela. Perfeito, garoto. Bom, em resumo, então, dentro desses 7 segmentos, os 7 segmentos você consegue observar que eles estão aqui, ó, demarcados com os pontos, tá? E esse oitavo segmento que ele fala, esse oitavo elemento, é esse pontinho que nós temos aqui. Normalmente a gente não usa ele, tá bom? A não ser se a gente tem uma aplicação específica que nós devemos utilizar. Mas não é comum utilizar ele. Normalmente a gente só vai utilizar esses pontinhos que estão aqui no nosso segmento, tá? Que no total são 7. Bom, o que você entende quando ele fala ali, ó? Desses 8 elementos tem um pino associado. Cada pino, ó. Tá vendo aqui, ó? Na parte de trás eu tenho vários pinos espalhados, ó, que totalizam, na verdade, totalizam aqui 10 pinos. 5 pinos na parte de baixo e 5 pinos na parte de cima, tá? Que são os pinos que eu conecto na nossa placa de ensaio. Quando ele fala ali, ó, que cada um dos 8 elementos que eu tenho aqui, eles podem ser definidos como alto ou baixo, o que você entende em relação a isso, Henrique? Que tem potência?
Opa! Tipo, um é mais claro que o outro? Ou Não. não? Quando ele fala alto e baixo, seria para simplificar, ó, desligado e ligado. Perfeito? Então, toda Tá. vez que eu quero fazer a exibição de uma letra ou de um dígito numérico, eu vou ter que ligar um desses elementos, tá? Então, se eu quero ligar alguns elementos aqui do meu display para exibir o número 1, quantos elementos eu tenho que ligar dos 8 que eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3. 3 elementos para aparecer o dígito 1, o valor numérico 1. Isso. Tem certeza que será 3? Se eu quero digitar, se eu quero aparecer com o número 1, ó, eu só vou ligar esse daqui e o de baixo. São 2, Ah, tá. certo? Olha lá. Eu preciso acionar 2 elementos para exibir o valor numérico 1, tá bom? Então, essa é a jogada que ele está falando ali, quando ele fala em alto ou baixo, tá bom? Tá. É isso que ele quer dizer aí. Bom, diagrama de pinos. Manda aí a leitura desse ponto aqui para gente. O display de 7 segmentos possui um total de 10 pinos. O pino comum, entre parênteses, com, é conectado ao anodo comum ou na configuração comum do cátodo. Para cada número se acende um conjunto de LEDs de forma a montar o dígito que se deseja. Por exemplo, para fazer o número 1, acendemos os LEDs B e C. Já para fazer o número 8, acendemos todos. Perfeito. É isso aí. Então, em resumo, né? Então, os 7 segmentos que nós temos aí é um total de 10 pinos na parte de trás, que é o que ele falou ali, né? São os pinos de conexão, ó, com a placa de ensaio. Você consegue observar aqui. Certo? E aí nós temos um pino que ele é chamado de comum, tá? Conectado ao anodo. Igual os LEDs. Os LEDs também têm o anodo e tem o cátodo. Todo. Seria o positivo e o negativo, tá bom? Então, esses dois comuns aí que nós temos, eles estão na parte central, tá? Na parte central dos nossos pinos de conexão, ó. Aqui tem 5 na parte superior e 5 na parte inferior. O pino da parte central é o comum aí do nosso display de 7 segmentos. Aí depende, né? Quando você vai comprar esse dispositivo, ou você vai querer um display que é anodo ou um display que é cátodo, tá? Aí você escolhe o modelo que você quer. Beleza? Então é o seguinte, ô Henrique. Você consegue observar aqui no nosso displayzinho que nós temos aqui as informações de pinagem, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir explorar melhor aqui, ó. Aí, pronto. Acho que agora fica melhor para você. Você consegue observar aqui no nosso display, nós temos os pinos da parte superior e os pinos da parte inferior. Os pinos da parte superior, eles são G, F, com A e B. Correto? Legal. E os pinos da parte inferior são E, D, com C e D, P. Correto? Tá. Eu acho que eu já entendi mais ou menos. Não tem. Aqui não tem segredo, tá? Por que não tem segredo? Porque se eu ligar o G, o pino G, ele vai ligar o segmento da parte G, que é o central, certo? Se eu ligar o pino que está aqui, ó, se eu ligar o pino que está em DP, qual que eu vou ligar? O ponto DP. O pontinho DP. Se eu for ligar aqui, ó, o ponto B, que é o primeiro aqui, ó, no meu primeiro pino da parte superior,
Eu vou ligar aqui, ó, o B da parte vertical. Ah, Exatamente, perfeito. E se eu quero então, acionar, se então eu para fazer quero o fazer a número exibição 3, do dígito para numérico 1, fazer o número 3, quais são os segmentos que eu tenho que ligar? para fazer o quê? Para fazer a exibição do número 1, quais são os segmentos que eu tenho que acionar? F e E. FE? Pode ser o FE, se eu quero o dígito na Ou minha BC. esquerda. Ou C. B e C, se eu quero o dígito na minha direita. Perfeito. Tá? Dependendo aí da posição que eu quero a exibição do meu número 1, eu posso acionar F ou E, ou posso acionar B e C. Se eu quero fazer a exibição do número, deixa eu ver, número 4, quais são os segmentos que eu tenho que acionar, Henrique? Número 4, tá. Exato. F, G, B, C. Perfeito, legal. Então, você pegou aí qual que é o esquema que nós vamos fazer aqui nessa aula, tá? Dentro da construção dos nossos circuitos. Então, é só você observar, sempre que você tem alguma dúvida, você vem aqui e observa qual o pino que eu tenho e qual é o segmento que eu tenho que ligar para a exibição do meu valor numérico. Você pode vir na internet aqui e buscar aqui, ó. Você pode escrever aqui, ó. Display de 7 segmentos. Display de 7 segmentos. E aí você pode colocar aqui, ó, em imagens. Legal. Assim que você coloca em imagens, você consegue ver, ó, várias informações sobre a construção, ó, do display de 7 segmentos. Aí você tem aqui as letras que aparecem aqui, né? A, B, C, todos os segmentos demarcados. E aqui, ó, tem uma imagem que eu acho legal. Ela não tem uma boa resolução, mas aqui mostra bem explica bem o que é o catodo comum e o que é o anodo comum, tá? Então, o catodo, a gente sabe que é o nosso negativo, e o anodo a gente sabe que é o nosso positivo. Perfeito. Tá vendo? Quando eu tenho o nosso display de 7 segmentos, que ele é negativo, o pininho central dele, ó, tá escrito aqui, ó, GND. Então, toda vez que aparecer esse GND, quer dizer que é negativo. Ele tanto é negativo na parte central superior, quanto é negativo na parte central inferior, tá? Isso para o display modelo negativo com a denominação de catodo. E aí tem aqui, ó, o display, o segundo display, que esse display aqui tem a seguinte denominação, né? Anodo. O pino central da parte superior é positivo e o pino da parte central inferior é positivo também, tá? Então, essas duas opções aí são extremamente importantes para que você possa observar aqui na formação do nosso display. Bom, deixa eu ver se tem alguma outra informação que a gente... Ó, e aí aparecem vários modelos de display de 7 segmentos. Ó. Aparecem modelos aqui que são, ó, 4 dígitos, né? 4 displays integrados. Aparece somente o que é 1. São várias opções aí que aparecem para você, tá? Essa imagem aqui também é legal, ó. Posso clicar, é a mesma imagem que eu tenho aqui, ó, que eu trouxe para você na nossa aula de hoje, ó. A informação descritiva dos pinos da parte superior é a informação descritiva dos pinos na parte inferior. Superior e inferior. E as representações aqui na parte central. A mesma coisa tem aqui nessa imagem, quando você pode pesquisar aí no Google, tá? As informações aqui, ó. Depois eu vou salvar essa imagem aqui e vou publicar lá no nosso grupo, tá bom? Essa imagem aqui é legal. Essa imagem é legal e a outra imagem do anodo comum também é legal. Pois eu posto lá também, essa daqui. Show de bola. Então, se eu quero acionar aqui o número 1, eu tenho que ligar o quê? B e
C. Aí eu vou ter que achar onde que está o B e onde que está o C. Se eu observar aqui no meu pino, ó, vai ser o primeiro pino da parte superior da direita para a esquerda. Então, o primeiro pininho aqui, ó, é o B e o segundo pininho é o A. E o terceiro pininho, ó, o segundo pininho da parte inferior é o C. Então, se eu quero acionar o 1, eu tenho que ligar aqui, ó, o primeiro pininho que está aqui em B, na parte superior, e o segundo pininho que está na parte inferior, que é o C. C. Perfeito? Sim. Exatamente isso que nós iremos fazer no nosso simulador, tá? O vídeo vai se fechar, eu vou abrir uma nova chamada e vou compartilhar o link lá no grupo para você acessar novamente, tá bom, Henrique? Tá. Porque o professor Douglas também estava conectado com a gente na chamada, aí 3 pessoas ele vai fechar aqui a nossa transmissão. Aí eu abro de novo lá e compartilho novamente minha tela com você, beleza? Tá. Aí vai cair daqui a alguns segundos a chamada.